Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar a revista Quarto Trimestre, Lições Bíblicas, Adultos, Quarto Trimestre, Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 2, Corpo, a maravilhosa obra de criação de Deus. E o texto áureo: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. É o Salmos, capítulo 139, o verso 14. E a verdade prática: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa, perfeita mão de Deus. E a leitura diária, a segunda, se encontra em Hebreus 11, 13. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 11, 13 e ver o que diz. Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13. 11, 13. Em Hebreus 11, 13 diz: todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas a viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagens por este mundo. Então, em Hebreus 11, 11:3. Eu li 11:13, mas é 11:3. Vamos ler 11:3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. A fé produz entendimentos. Vou só grifar aqui na minha Bíblia, irmãos, essa confirmação bíblica. E agora, nós vamos abrir agora a nossa Bíblia na leitura de terça-feira, que se encontra em Salmos 33, versos 15. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos. Vamos lá. Salmos. Aqui. Só lembrando que Salmos tem 150. São 150 salmos. Então vamos para o Salmos 33. Salmos 33. Tem 150 salmos, né? Vamos para o Salmos 33, está aqui. Nosso estudo bíblico, né? Nessa madrugada de sábado, se fortalecer da palavra de Deus, né? O que diz Salmos 33, verso 15. Então, estamos em Salmos 33, já grifei aqui, versos 15. Diz: é Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Vamos grifar, iluminar com a caneta verde. É Deus quem forma a mente deles e sabe tudo o que fazem. E agora vamos para o livro de Levíticos 19, 28. Levíticos, abreviação, Gênesis, Levíticos. Levíticos se encontra entre os 5 primeiros livros da Bíblia, que os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado Pentateuco, Penta de 5. E
tem uma religião que só acredita nos 5 livros da Bíblia, né? Qual religião que é essa? Bom pensando aí, né, irmãos? Vamos lá, Levíticos. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Levíticos 19. Levíticos 19. Graças a Deus, né, irmãos? Levíticos, o capítulo é 19 e o versículo 28. Achei aqui, irmãos. Quando chorarem a morte de alguém, não se contém, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não é proveniente fazer marcas no corpo, né? Então, bateu direitinho ali, o pequeno resumo que tem na revista, na leitura diária, com o que está escrito aqui em Levíticos 19, 28. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. E agora vamos para quinta-feira, que está em 1 Crônicas. Vamos ver. É Antigo Testamento, irmãos. Então, não vai estar nos primeiros 5 livros da Bíblia, porque é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então, ele vai estar posterior dos 5. Então, nós abrimos a Bíblia, os primeiros 3, depois mais 2, que é no Deuteronômio e Josué. E aqui ele fala Crônicas. Depois vem o livro de Juiz, Ruth e Samuel. Depois Reis. Crônicas vai estar depois de Reis, que na minha separação da Bíblia é de 3 em 3. Então tem Reis, Crônicas e Esdras. Vamos avançar de 1 Reis e paramos em 1 Crônicas. Só que ele quer capítulo 21. E 1 Crônicas. Já localizando aqui, irmãos. Só ver uma outra informação aqui. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, então tem 29 capítulos. 1 Crônicas tem 29 capítulos. Só para conhecimento dos irmãos. E agora vamos focar no versículo citados, que é 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21. Já achei, só que o versículo é o 23 e o 24. Então, 1 Crônicas, versículo 23 e 24, que diz: Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar. As tábuas de debulhar cereais para serem usados como lenha, também trigo para dar como oferta, eu lhe dou por isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. Então, o culto é um sacrifício pessoal. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usados como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu:
isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas, coisas de você, coisas que não custaram nada. E agora nós vamos para sexta-feira. Sexta-feira e sábado vai já estar no Novo Testamento. Sexta-feira vai ser 1 Timóteo, que aí tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, abreviação TM, 1 Timóteo 2:8. Timóteo tem 6 capítulos. 2:8. 1 Timóteo 2:8. Oração com mãos levantadas. Quero que em todos os lugares homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. Leitura do 2 Timóteos, 1 Timóteo 2:8, que diz: quero que todos os lugares os homens orem dedicados a Deus, e que orem, que eles levantassem a mão sem ódio e sem brigas. Isso, seguindo agora para a leitura de sábado, que se encontra em Tessalonicenses. Então, só finalizando aqui, temos Hebreus, Tiago e Pedro, João, Judas e Apocalipse. Agora eu preciso de Tessalonicenses. Então, vai lá. Mateus, Marcos, Lucas, não. João, Atos, Romano, não. Coríntios, Gálatas, Efésios, não. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então, eu vou abrir em Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Irmãos, quantos capítulos tem em Tessalonicenses? 5 capítulos. Então vamos lá. Tessalonicenses é pequeno, né? 5 capítulos. 5 capítulos, então tá bem tranquilo, né? Então vamos lá, o foco, 1 Tessalonicense. Vamos abrir no capítulo 4, no versículo 4. 4:4. Que cada um sabia viver com sua esposa de um modo que agrade a Deus, como tendo respeito, possuindo o corpo em santificação e honra. É isso mesmo, 1 Tessalonicenses 4:4. Que cada um saiba viver com sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, possuindo o corpo em santificação e honra. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4:4. Já está iluminado e grifado. Agora, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Salmos, só que em Salmos 39, vamos ler o verso 1 até o verso 4. Salmos 39. Chegando lá, não. Salmos 39.
Salmos 39, do versos 1 ao versos 4. Esse Salmos 39, do versos 1 ao versos 4, é a nossa leitura bíblica em classe, só que eu vou ler na nossa tradução, uma tradução da Nova Tradução para a Linguagem de hoje. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida, quando é que vou morrer, como é curta a minha vida que me deste diante dali. Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me que é passageira a minha vida, quando é que eu vou morrer? É o que está dizendo os Salmos. É o Salmo 139, irmãos. 139. Eu li o 59, mas vamos abrir o 139, que é bom, que a gente lê bastante, folheia bastante a Bíblia, tem intimidade com a sua Bíblia, né? Vai reconhecendo devagarzinho aí os versículos, onde estão cada coisa, como que sua Bíblia está separada. Tem que ter contato com a Bíblia, né? Salmos 139. Então vai lá, agora sim. Uma pequena comentário aqui na minha revista Bíblia de Estudos, Salmo 139, e não dê confiança em Deus que cuida das pessoas que adoram onde quer que eles estejam. Os inimigos acusam o salmista de haver cometido um crime, mas ele está inocente e sabe que Deus o defenderá. Deus está presente em todos os aspectos da vida, em todos os lugares, no processo da geração humana, na condenação dos ímpios, na purificação da consciência. E o versículo 1, Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, tu me examinaste e me conheceste, sabe tudo o que eu faço, e de longe conheces tu os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que faço, antes mesmo que fale. Tu já sabes o que vou dizer. E agora eu vou grifar de verde. Salmo 139, Salmo de Davi, agente Feijó. O Senhor Deus, tu me examinas e me conhece. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Sabes tudo o que eu faço antes mesmo que eu fale. Tu já sabes o que vou dizer. E agora vamos ler ainda no Salmo 139, vamos ler o 13 até o 18. 13 até 18. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu formaste. Da barriga da minha mãe, eu te louvo, porque deve ser temido tudo o que fizer.
maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu o viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. Eles são tantos. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo ainda estou contigo. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser comigo. Tudo que fazes é maravilhoso. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Viver. Foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. Eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E com isso, nós finalizamos a parte da leitura bíblica em classe, a parte da verdade prática, a parte do texto áureo e a leitura diária semanal. Agora, eu vou fazer a leitura do plano de aula que só tem na revista do professor e os hinos sugeridos também, que eu acredito que só tem na revista do professor. Então, para quem conhece, vocês vão pensando aí no louvor para nós louvarmos aí, que se enquadre nesse tema, corpo, a maravilhosa obra de criação de Deus. E vamos ao plano de aula. Esta lição vamos partir para o plano de aula. Plano de aula. Introdução. Esta lição o convida a conduzir seus alunos à reflexão bíblica sobre o corpo humano como uma maravilhosa criação de Deus. Em um tempo de tantas distorções sobre a identidade e propósito, esta aula oferece uma oportunidade rica de afirmar verdades bíblicas sobre a dignidade do corpo, seu valor espiritual e sua função no culto e na comunhão cristã. Ensine com fé, equilíbrio e clareza, lembrando que cada corpo tem espírito e expressão da glória do Criador. Apresentação da lição, objetivo da lição. O objetivo é conduzir os alunos a reconhece que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. O objetivo 2 é conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos, o desprezo do corpo e a idolatria. O objetivo 3 é incentivar os alunos a compreenderem o papel
nas relações interpessoais, como a vida congregacional e no culto. Motivação. Compreender o valor do corpo humano à luz da Bíblia nos ajuda a viver com um propósito, gratidão e santidade. Esta lição revela como nosso corpo glorifica a Deus e íntegra na nossa adoração. Comunhão é um chamado de reverência, equilíbrio diante do Criador. Sugestão e método. Para enfatizar o ensino do tópico 3, sugerimos a dinâmica de grupo intitulada Corpo e Comunhão. Divida a classe em pequenos grupos e atribua a cada um o nome de uma parte do corpo, como mãos, pés, ouvidos. Cada grupo deve refletir e compartilhar como parte essencial para o funcionamento do corpo e, por analogia, como se aplica à vida da igreja e a participação individual no culto. Após a apresentação, relacione contribuições à importância e à presença física da comunhão e desenvolvimento no culto, os excessos da tecnologia, as atividades encerrada com a leitura de 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, destacando que cada membro é necessário para o corpo de Cristo. Agora vamos abrir em 1 Coríntios, CO, abreviação é CO, já achei aqui. Só que ele fala para abrir 12, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 27. Versículo 12 ao 27. Vamos à leitura então. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo. Um corpo tem muitas partes diferentes que dependem uma das outras. Por isso, todas as partes são necessárias. Cristo é um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito que forma um só corpo, e todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé pisar, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de haver o corpo. Se eu ouvir disser, já que não estou olhando, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se todo o corpo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato, existiria muitas partes, mas um só corpo.
Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que chamemos pronto para as tratarmos com mais honra. As partes que parecem ser feitas recebem um cuidado especial que as outras partes bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se a parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras são elogiadas. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, glória a Deus. Então, em 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o versículo 27, ele vai falar que Cristo é um corpo tem muitas partes que dependem uma das outras, por isso todas as partes são necessárias. Glória a Deus. E com isso finalizamos mais um estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos, todos com Deus, serão todos capazes do Senhor Jesus.